Agora sim, oi, Oi, fã! fã! Eu Lucas, explica por que desse livro. Eu tô muito curiosa pra saber por que dessa escolha. então, eu queria muito saber o que vocês estão achando, porque assim, a Aline Bay, ela veio em São José, eu acho que em janeiro, mais ou menos. E eu vi umas coisas dela, mas aí eu fiquei tipo meio, não sei se eu quero ler, porque o jeito que ela escreve não é tão tradicional assim, e aí os temas que ela aborda também não são temas que eu gosto muito. E há mais ou menos umas 2 semanas eu perdi minha avó, então eu comecei a procurar um pouco mais sobre o assunto, porque luta é uma coisa muito doida, né? Uhum. E eu acabei caindo nas histórias dela por muitos motivos, e eu acabei gostando muito do jeito que ela escreve e achei que seria legal a gente ler aqui, porque eu achei que todo mundo gosta de autodestruição e autodestruir-se em grupo é muito mais legal. Olha só. Então eu acabei indo pra ela, mas eu queria muito saber o que vocês estão achando antes de começar aqui, o que eu achei Uhum. sobre ela, porque eu me senti com um pouco responsável, porque os livros anteriores são muito bons. Então eu queria Você manter pegou ali o qual? Você limite. pegou o Quarto de Despejo, né? Foi. Esse foi o nosso terceiro? Foi, Foi o né? terceiro, porque foi primeiro Memórias do Sargento de Milícia e depois Depois Blackout. Blackout. É, todos foram bem bons. O que eu tô achando, eu gostei muito da forma dela de escrever, que não é em prosa, né? Uhum. É mais assim, na sistema de versos, né? Eu achei muito legal e também é quase como um poema pílula, não sei se vocês conhecem, aqueles poemas têm alguns formatos também. E também tem um pouco disso que às vezes tá a escrita para lá, pelo menos no meu Kindle, não sei se é assim para todo mundo, mas eu acredito que sim. Que às vezes tá para lá, às vezes tá para cá, às vezes a letra é pequenininha, às vezes a Uhum. letra é maior. E lembra muito esse sistema de poema pílula que eu lia muito assim quando eu era. Não, não é poema pílula, não, tô confundindo o nome, tem um Tô, outro nome, mas tô enfim, ouvindo, vou só um trocar estilo de de lugar. poema. Uhum. E eu achei isso muito legal, porque torna a leitura muito imersiva dentro do significado do que está acontecendo, A né? luz tá Tipo, muito acaba que a estourada. gente tem ali algo visual, né? Não Não só algo ajudou. verbal, que a gente tá lendo, e eu isso achei bem legal. Sobre a temática, eu achei muito forte. Vou achar um lugar indecente ainda, calma. Uhum. Tá fazendo Eu achei pack muito do pé do forte. Fábio. É, então, É, então, por isso que eu saí dali. enfim, gente, muitos gatilhos. Gente, que horrível. É isso, eu achei bem forte. E ainda é estranho porque Quarto de Despejo também foi forte, só que Quarto de Despejo a gente vê ali o diário dela, né? Ali a escritora decidiu montar a história desse jeito, então pra mim isso tá sendo um pouco diferente. É, pra mim, eu tô achando meio Aqui melhorou. estranho. Confesso que achei estranho ter uma escrita em versos que não é poema. Porque, Então, pra mim, eu parece que até. encaixa em poema, mas não é é, poema. eu até, tipo, abri depois outro aplicativo que eu achei que o meu Kindle tava bugado. Deu, nossa, a escrita veio toda bugada aqui no Kindle. Aí eu abri em outro aplicativo e era assim, deu, eu acho que é assim mesmo. É, eu É. acho. Tô super curiosa pra entender, assim, se tem um motivo consciente dessa escolha, Uhum. porque ela vai quebrando, né? Ela vai quebrando e às vezes no meio da frase, daí ela vai falar. E aí eu também pensei que era do Kindle, fiquei confusa. E às vezes a letra tá menorzinha, assim, mas é nos momentos muito específicos que ela tá falando de coisas muito Uhum. intensas. Mas dela cortava no meio, assim, eu fui, daí embaixo, pra casa, né, assim. Então esses cortes para mim, ele tem alguma intencionalidade, assim. Não sei se é Uhum. consciente ou se é sei lá, né, eu que estudo psicologia, então a gente fica, por exemplo, o jeito que a pessoa escreve ou o jeito que a pessoa pinta, os traços, como é que faz, tudo isso tem um significado psicológico forte, né. E eu Eu fiquei sinto que. pensando nisso, se tem algum sentido essa quebra, sabe, se é para gerar desconforto, não sei. Eu acho que eu entendi bastante assim, a intenção dela, e eu sinto que o texto, a forma como ele é escrito, conversa com a gente junto com o que tá escrito. Tipo, não sei se fez sentido, mas a forma Hum. como ela escreve as coisas também conversa com o leitor. Eu senti isso, eu achei genial. Eu Uhum. não sei se vai ser spoiler do que o Lucas vai falar, mas eu vi um vídeo de uma moça falando sobre a Aline Bay, e sim, é intencional.
Inclusive, eu acho que esse livro é uma experiência para você ler no livro físico, porque a forma como tá posicionadas as palavras tem a ver com o que ela realmente quer transmitir. Uhum. E no Kindle, querendo ou não, ele dá uma desestruturada baseado no tamanho da fonte ou até no tamanho da tela do seu Kindle ou celular, enfim. Mas eu achei isso meio estranho e eu também achei o tema pesado. Tipo, pra mim, tem um impacto, assim, bem grande, porque eu passei por várias questões familiares, enfim, que eu acho que tem a ver com essa história de abandono familiar, de, tipo, separação de pais e, enfim, a menina se sente meio abandonada. Eu acho que esse tema faz bastante sentido pra mim, mas ao mesmo tempo não é que tá sendo triste, mas às vezes não é muito confortável ler isso. Só que aí eu pensei, nossa, que tema pesado, né? Aí fui ver um vídeo de uma pessoa comentando sobre a Aline Bay e falaram que esse livro é mais leve do que o primeiro livro que ela escreveu. E eu fiquei assim, meu Deus, não é possível. Como? A menina tá se fudendo e eu fico, tipo, triste pela menina, mas ao mesmo tempo a personagem principal ela não é só uma coitada, ela também faz coisas erradas. Eu acho que tá me passando um sentimento muito humano de tipo, é um sofrimento humano que a pessoa também faz coisas erradas, também pode ser ruim com os outros. E ela também é tipo. Ela é o resultado de tudo aquilo que ela passou, mais do que ela faz com aquilo. Mas eu tô estranhando, eu não tô gostando muito ainda, mas eu quero ver pra onde é que vai essa história. É estranho porque ela comenta que entre todos, aparentemente, esse seria o mais leve. Então, assim. Não imagino os outros, meu Deus. Eu acho que ela achou um jeito de jogar os traumas dela num livro e curou dessa forma, porque para escrever assim, só pode ser isso, escrever sobre essas coisas, né? É um negócio bem difícil de fazer, a maioria das pessoas não consegue nem em terapia fazer isso. Falar sobre as coisas do passado, imagina publicar e vender, uma coisa assim, meio que Uhum. explodiu minha cabeça um pouco no Eu começo. fico pensando também, tipo, quanto dessa história é dela. Mas não sei. Então, eu imagino que Mais uma muito dessa história dúvida, seja dela. o quanto que isso é autoral, né, autobiográfico, mas toda escrita é meio autobiográfica, né, gente? Tipo, Ah, toda é, com escrita, certeza. de alguma maneira, é algo que tem dentro da gente, senão a gente não escreveria, mas é tão detalhista, né, a maneira como ela conta, assim, e eu tô muito curiosa, eu não pesquisei nada, porque imaginei que hoje o Lucas ia trazer pra gente, mas eu tô muito curiosa para saber quem é ela, sabe, assim, porque acho que a escrita dela Fu conta, coisas que realmente é isso, são coisas tão, internas, né, que a gente não revela, assim, para os outros e ela colocar isso Eu acho que tem a né. ver isso com o estilo da escrita, porque parece mais uma coisa assim, ao invés de ser um relato, como a gente está mais acostumado a ver, né, ou uma Uhum. visão de alguém sobre, parece algo que, tipo assim, não é ela que está escrevendo, né, tipo assim, é tão difícil de escrever isso que ela sai daquele jeito ali, tudo Sim. bagunçado e torto, né, porque deve ser muito difícil escrever uma coisa assim também. E ela É, fala, né, um pouco disso, né, é, a eu personagem tô fala da assim. escrita no diário como uma forma que ela eu acabei lendo um pouquinho a mais, não sei se é spoiler isso que eu tô falando, porque eu esqueci que página que tinha que parar, mas não é algo que 86, muda a história. 85. E tem um trecho que ela fala, assim, do tipo: "Ah, chegou um momento que ela começou a preferir escrever no diário, e que aquilo de alguma forma, era né, era quente", ela fala isso, né, aquecia ela. Uhum. Então eu não Uhum. sei se tem isso, né, de poder escrever para isso que você falou, né, de exorcizar essa história mesmo, assim, né, de conseguir superar, enfim. É porque é bem pesado mesmo. E assim, o que a Letícia falou serve um pouco para mim também, porque é quase a mesma situação, né, de filho de pais separados. Então, muitas coisas ali realmente dá até gatilho, assim, pra falar a verdade. Mas, assim, eu acho interessante.
Gostei, é diferente. É uma forma, assim, acho que um pouco mais. Porque o livro já é pesado. Se fosse um relato, só um relato, já ia ser pesado, mas dessa forma parece que é mais pesado ainda. Mas eu tô gostando do livro, sim. Achei interessante. É diferente de tudo que eu já li, eu acho. Sim. Eu tô gostando bem por ser diferente, né, de ser bem tem essa interação esquisita e eu tô achando interessante. Eu acho que já dá para começar, então. Vou adiantar que no livro não tem nada de autobiográfico. Ele é bem, assim, loucuras, devaneios dela mesmo. Eu fiquei muito viciado na autora. Eu tô lendo e vendo coisas sobre ela desde que eu comecei a pensar nesse livro. Porque ela demonstra ser aquele tipo de pessoa que dá vontade de você convidar para tomar um café, que você vai ficar ali horas conversando com ela, que você não vai ver o tempo passar. Ela parece muito esse tipo de pessoa. Mas então, a Aline Bay, ela tem hoje 39 anos. Ela é formada em artes cênicas e ela também é formada em letras pela PUC São Paulo e ela também é graduada em escrita performática pela PUC Rio. Então ela vem desse lado mais atriz e ela mesma disse que essa passagem foi um pouco conturbada. E aí ela entra no curso de letras procurando um novo rumo. O primeiro livro é O Peso do Pássaro Morto, que foi publicado em 2017 por uma editora pequena que chama Nós. Nunca tinha visto nada sobre eles. E aí ela já ganha com esse primeiro livro o Prêmio São Paulo de Literatura como escritora iniciante. Tem um nome certo, Melhor Romance de Estreia por um Escritor. Isso já ainda em 2017. E logo em 2022, ela entra na Companhia das Letras e publica o livro que a gente está lendo agora, que é A Pequena Coreografia do Adeus. E ano passado, ela publicou. Deixa eu só achar o nome. E aí, já em 2025, ela publica uma delicada coleção de ausências. E só o livro que estamos lendo agora, já até 2024, já tinha vendido mais de 150 mil cópias, que eu acho que para o Brasil é uma coisa gigantesca. E ela diz que, e só uma curiosidade, A Pequena Coreografia do Adeus é um livro finalista do Prêmio Jabuti de melhor livro do ano. Não chegou a ganhar, mas ela entrou ali. E ela diz que ela começa essa paixão pela literatura já na escola, mesmo ela não tendo uma família de leitores, não tendo ali muito avanço, muito incentivo, ela encontra nos livros uma forma de aconchego e ela gostava muito de ler a coleção Vagalume e Harry Potter, que eu acho que também é o início de muita gente. E ela era o tipo de pessoa que gostava de ficar ali entre as prateleiras, olhando todos os livros que tinham disponíveis na biblioteca, e ela fala que é uma coisa que ela sente falta, essa biblioteca que você pode andar dentro dela, olhar texto por texto, livro por livro, e que ela não gostava muito dessa ideia dela ter que devolver o livro, porque para ela o livro é uma coisa que não tem validade. Ele tá ali, aí você vai ler em outros momentos da sua vida e você vai ter outras interpretações. Então é uma coisa que ela gostava de ter, foi que ela começou a adquirir livros. E um momento que eu achei muito fofo das entrevistas dela é que ela fala que ela mesmo não vindo de uma família de leitores, ela lia muito com a mãe. Então as duas liam trechos dos livros enquanto ela era criança, o que me trouxe muitas memórias, porque eu também aprendi a ler assim. Ah, tinha os livros da escola, minha mãe lia um pedaço, eu li um pedaço, foi assim que eu comecei a gostar de ler. E aí, na faculdade, ela entra com 21 anos e é muito engraçado porque ela diz que enquanto ela era atriz, estudava os textos e os roteiros, ela achava que só autores consagrados, autores mortos, que escreviam de forma muito bonita, muito consistente. E aí na faculdade, ela encontra pessoas da idade dela, colegas de curso, que faziam com que ela sentisse o mesmo impacto que esses autores fazem ela sentir também. E ela começou a buscar formas de escrever e ela começou a publicar pequenos textos pela internet. Tanto que o título do livro, Uma Pequena Coreografia do Adeus, é parte de um dos textos dela, onde uma leitora, que é
uma leitora assídua dela, manda para ela um pedaço de um texto dela mesma no Instagram. E aí ela diz que durante esse trama, o livro ia chamar alguma coisa com Júlia, que é o nome da personagem principal. Mas nesse texto que ela tinha publicado, uma coisinha pequena, tinha uma imagem de algumas folhas dançando numa praça que traziam sons ásperos, e que o nome da imagem era uma pequena coreografia do Adeus. E aí ela achou, naquele momento, o nome do seu próprio livro. Ela diz que a sua forma de escrita, ela é uma coisa mais livre, porque é uma coisa que é o jeito que ela vê que uma atriz escreveria um texto, o jeito que ela sente que o texto vai fluir no papel. Então toda a forma de escrita dela é totalmente proposital. Ela também diz que ela vem sentindo o texto e o texto vai se moldando, tanto com as histórias, tanto com os personagens. Tem uma entrevista dela que eu gosto muito, que ela diz que quando ela começou a escrever uma pequena coreografia do Adeus, ela não tinha muita noção de para onde a história ia. Mas ela sabia que a Júlia seria uma artista, e que a artista sente de formas diferentes. Acho que é por isso que o livro tem esse impacto tão grande, porque a gente está vendo pela perspectiva dela. E ela lançou até o momento 3 livros, e esses 3 livros são meio que uma trilogia. Porque meio que eles não se ligam um com o outro, mas ela diz que um se deriva do outro. Então ela teve a ideia de um enquanto estava escrevendo o próximo, e ela só vai saber se será 4 livros meio que em sequência assim que ela começar a escrever o próximo. Porque ela diz que os sentimentos são muito interligados ali no meio. E ela diz que a intenção da história é mostrar esses ciclos de abandono e a dor que isso causa em si e nos outros que estão ali no meio desse ciclo. Porque além de mostrar o poder da arte na interrupção desse ciclo, uma vez que a história ela nasce durante a escrita do livro anterior, como eu tinha dito, e porque o livro anterior ele vai mostrar a angústia do filho que não é visto em um ciclo todo, enquanto o livro atual ele vai mostrar a angústia de uma filha que, de uma certa forma, ela é vista, mas que às vezes a rua se torna até mais segura do que a própria casa, e sentir essa dor de ser abandonada dentro da sua própria residência deve ser uma coisa um pouquinho complicada. E a história, ela veio de pesquisas gigantescas que ela foi fazendo, e numa dessa ela entrava muito em circo para ver, principalmente, as mulheres que fazem dança nas fitas, que vai se enrolando nos tecidos. E aí ela diz que as histórias dela têm essa intenção de mostrar que a gente se enrola, mas que a gente também consegue um jeito de se libertar, e que no fim a gente vai se sentir livre e que as coisas vão ficar muito bem ainda. Eu tô muito apaixonado por essa mulher. Então teremos um final Eu, feliz? Então eu ia falar tomara, né, vamos ver. eu também Agora não tá ficando sei, mas assim, vendo todas as entrevistas dela, eu acho que sim. Espero que sim, pelo menos. Vai ser nosso segundo final feliz, né? Terceiro? Segundo, terceiro, não sei. É, depende Blackout não teve. Parte de Não, despejo não teve. E uma e coisa, Cabeça de Santo e o do Sargento das Cabeça de Milícias. Santo teve. E, o das milícias. uma coisa que a Lê falou que eu senti muito também, eu comprei o livro, eu quis muito ter ele em mãos. E ler, eu senti muito essa diferença, porque eu li um pouco no Kindle e eu li um pouco no físico. É muito mais gostoso ler ele físico. E olha que eu não sou muito fã de livro físico, eu não gosto de ficar carregando. Hum. Porque, como ela diz, ela faz. Os textos delas desenham porque é a forma com que o texto conversa com ela. Então, é a forma com que ela ouve, basicamente, na cabeça. Então, são os silêncios, as palavras faladas mais baixas, mais altas, os parênteses, que são os pensamentos mais internos. E é meio Eu isso que a senti gente vai isso também. sentindo, assim, lendo o livro. Também senti que, tipo, a forma como ela escreve conversa também. Tipo, é uma forma ali de interação. Eu achei bem legal.
É, Eu achei surpreendente, porque parece que está descrevendo o pensamento, como funciona o pensamento dentro da sua cabeça, né? Parece que funciona daquela forma ali, tipo assim, você escuta uma voz dentro da sua cabeça e você supõe que é você, mas enfim, parece que você tá, o jeito que ela escreve parece que é o jeito que funciona o mecanismo do pensamento. Então É eu achei bem interessante legal. também. é É, bem isso é mesmo. E parar para pensar também, a gente falou um pouco sobre isso, lendo Blackout, né, a forma como o Rubens Paiva escreve, como, tem essa fluidez Verdade. da forma como a gente pensa e a forma como ele escreve, né, a gente tá vendo isso novamente, só que em É, uma outra interpretação, tipo, cada cérebro é realmente um cerebrinho. bizarro. Achei muito Eu, legal isso mesmo. eu Uhum. comecei a ler corrido, assim, né, na pausa correta da frase. Eu não sei como é o termo isso, mas deve existir na língua portuguesa. Mas depois eu falei: "Não, eu vou tentar ler, eh, pausando nas linhas que ela faz", assim. E aí fica bem interessante também, porque você vai entendendo realmente a dramaticidade que ela vai trazendo nessas pausas, assim, né. Que ela quebra a frase no meio, e aí ela pega uma palavra, e isso foi legal esse exercício, assim, de tentar pausar junto com ela para entender o que ela estava tentando, eu acho mesmo, assim, e gera desconforto, né, que eu acho que também tem a ver com a escrita dela, assim, de não ser confortável, não ser fácil, né. Eh, e sim, eu fico pensando muito, né, acho que para mim é um livro, eh, por conta, sei lá, de estudar psicologia, psicanálise, assim, parece que é alguém que fez muita análise na vida para conseguir escrever desse jeito, sabe, porque ela consegue traduzir coisas que só com muito tempo de análise que a gente consegue acessar, porque são coisas do inconsciente, assim, por exemplo, ela fala de sonho, ela fala, né, ela traduz, assim, a angústia, ela traduz o vazio, ela traduz, um monte de coisa que a gente estuda na psicanálise, né, dessa relação, eh, com pai, com mãe, que é quase meio erótico, né, assim, que a gente fala muito na psicanálise, o Freud fala muito disso, de complexo de Édipo e tal. E aí eu fui lendo, e falei: "Gente, é muito doido", porque eu comecei a entender mesmo realmente uma, eh como funciona uma psique de uma criança, né, nesse estado, nesse lugar, assim, que é difícil pra caramba, descrever isso, sabe. E eu acho que só a arte que consegue levar a gente pra esses lugares, arte e fazer análise, né. Então não sei como que ela conseguiu Um expressar pouquinho tudo dos isso. 2. É, É, então, é muito é. foda mesmo E conseguir fazer isso, sabe. como você falou, muitas vezes vocês usam da arte para conseguir fazer essa análise, né? Através de pintura, jogos, enfim, coisas lúdicas para tentar entender a pessoa, principalmente criança, né? Sim, criança a gente atende com jogos, com brincadeira, né, porque ela não expressa verbalmente, assim. Mas é isso, tipo, a psicanálise mesmo começou, o Freud, fez toda a teoria da psicanálise estudando sonhos, né. E é interessante que ela conta de um sonho, né, com a mãe ali, com o chinelo que vai passando, eu achei aquilo fantástico, sabe, tipo, como que ela Que captou bizarro. isso, é difícil demais, demais, demais de transformar isso em palavras. E agora, sabendo que não é uma história autobiográfica, me deixou ainda mais impressionada, porque como que ela conseguiu externalizar um sentimento que ela nem tem? Que nem Isso é quem bizarro, tem né? esse É verdade. sentimento às vezes consegue externalizar. Imagina ela que não teve. Então, sentiu um É, pouco essa diferença também, que foi o que eu falei no começo, que o quarto de despejo, a gente estava vendo a realidade ali da pessoa. Esse não, é fictício, então dá uma estranheza, assim. então, mas é isso que eu estava pensando, assim, né, que quando eu falei de, tipo, sempre é biográfico, porque independente se você não está contando a sua história, você está falando de você, né, então tem algo nela, que daí eu tô muito curiosa para saber quem é ela, sabe. Porque eu acho que explica muito dessa escrita, porque se ela parece que ela me fala muito sobre a falta, sobre o luto, sobre, né, perder, sobre uma série de sentimentos angustiantes que a gente tem, até nos outros livros, pelo que o Lucas falou,
que vem de alguma vivência, né, talvez não a da Júlia, né, mas de alguma vivência de dor profunda, assim. Porque se ela tá só simulando isso, cara, eu tô chocada mesmo, assim. Não, é bizarro de eu não sabia, eu achei que eu não pesquisei nada sobre o livro. Eu falei: "Eu vou pegar e vou ler, e vou ver o que eu acho, e vamos ver como é que vai ser a experiência", né, eu pensei dessa forma. Eu sabia que, o host ia trazer o Lucas ia trazer as informações, então, igual a gente sempre traz, vocês sempre trazem. Então não me preocupei muito com isso, falei: vou entender na hora lá. E vou ler primeiro para ver qual vai ser a impressão". Então, esse lance realmente choca um pouco de saber agora que não é ela. É uma coisa assim Caiu? que Deve ter caído. a Tati deve ter caído. Ela já volta aí. É uma coisa meio assim, dá pra saber que não é sobre ela, mas é aquilo que a Tatiana falou. Eu acredito também que sempre o que você está colocando ali, externando, tem alguma coisa a ver com você, de uma forma ou de outra. E também, assim, essa história que está ali sendo contada é a realidade de muita gente no Brasil. Acho que no É, mundo né, as inteiro, histórias né? vão Mas no Brasil é onde eu sei que a gente está aqui e eu vejo isso todo dia, diariamente, no dia a dia. As pessoas e como elas são e a história da vida delas assim, e tudo mais. pelo que eu Então é uma história entendi, bem comum no Brasil. não sei se eu tô errada, mas pelo que eu entendi é, tipo, a história dela que tem de uma criança que tem a mãe narcisista, né. É isso mesmo, gente? Não É, Então, Sei. eu Eu não acredito preciso sei. que saber. sim. É um pai meio que. Eu entendi desse pai que ele tem um pouco a. Uma coisa que a minha mãe, minhas tias sempre comentam que existem homens que separam das mães e automaticamente separam dos filhos, como se fosse a mesma coisa. Então ele meio que abandona essa filha entendendo que ela é somente algo que faz parte do relacionamento dele com a mãe. Então ele não abandona por completo, mas ele não é mais aquela pessoa disponível que ele era enquanto estava com a mãe. E a mãe, ela é também, eu acho que narcisista e uma pessoa muito complicada de conviver, não só como mãe, mas como esposa, né? E num geral, eu acho que ela é uma pessoa muito amarga e que acaba descontando isso na filha. Eu queria perguntar pra vocês sobre uma passagem, eu não sei se eu entendi certo, eu tenho a impressão que eu entendi errado, mas pra ver se vocês tiveram a mesma interpretação que eu, mas teve uma parte da história que eu tive a impressão que o pai dela, abusava dela. Vocês também entenderam isso? Não. Não. Não Não. Nossa, eu peguei. Você viajei lembra que então. trecho que era? Eu vou pegar o trecho, vou ver aqui o trecho enquanto vocês vão conversando, daí Né? eu Se eu achar, falo fica pra vocês. mais É, porque eu fácil. acho que eu não marquei, pra ser sincera. Inclusive, nossa, esse livro é um dos tops também que eu tô marcando muita coisa, bastante coisa pra marcar, muito interessante. Sim. Eu também Eu- queria marcar, acabei não marcando, mas tem vários trechos muito legais. Eu não tive essa impressão de abuso, né? O que eu senti foi isso, é uma escrita que ela brinca com coisas quase eróticas, né? Que eu acho que tem mais a ver com um processo psíquico mesmo, assim, eh, da sexualidade, né? Que tem mais a ver mesmo com a psicanálise, assim, né? De tipo, que o Freud fala de complexo de Édipo, uma série de coisas que são fantasias, né? Semi-eróticas, que não chegam a ser, mas que tudo é sexual, né? E que nossos primeiros objetos sexuais são os pais, né? A mãe e o pai. E tem uma coisa que ela brinca, né? Até de dormir com a mãe, né? Desse chinelo que passa no corpo dela, do pai que ela Sim. encosta, e uma série de coisas que na infância é muito forte, né? Não que seja, não é sexual, né? Não é sexual no sentido de ser eh, incestuoso mesmo, mas uma simbologia, né? E eu fiquei pensando que ela brinca muito bem com essa simbologia e que determina muito da nossa infância mesmo, assim. E que depois vai eh, formar as nossas neuroses. Depois a gente fica tudo neurótico, assim, com probleminha na cabeça,
mas que não tem como fugir disso. É, assim. Se O tivesse como fugir, você não estaria empregada, Tati. Pois é, eu só tenho uma profissão por causa disso. Mas Eu é a melhor das saídas, dizem que a melhor das saídas é a neurose mesmo, porque as outras possibilidades são piores. E mas é isso que eu sentia. E aí eu até fui buscar agora ali, eu vi que tem uma entrevista que ela deu em algum lugar, que ela fala assim, que ela escreve como a criança que ela foi. Então acho que explica muito, assim, sabe, não necessariamente ela é esses personagens, mas ela consegue nomear muito É claramente. interessante isso, porque se você, eu não sei se vocês guardam as coisas que você tem, vocês fizeram quando era criança, assim, mas eu tenho um monte de coisa. Porque minha mãe guardava tudo, então tem muita coisa. E às vezes eu pego e passo, assim, às vezes estou arrumando aqui o quarto e vejo alguma coisa, fica uma caixa ali, tiro, pego, vejo. E eu acho que tem a ver isso, sim, porque dá para você ver ali como que você era. Quando você vê as coisas que você fazia quando era criança, você volta para aquele momento ali e você começa a lembrar realmente, porque tá tudo na sua cabeça, né? Você começa a lembrar da criança que você era, como você era, o jeito que você era, né? É lógico que você não lembra de tudo, mas muita coisa você lembra. Talvez isso tenha a ver com isso também. Sim, me surpreendeu muito quando eu estava pesquisando um pouco sobre ela, que quando eu comecei a ler, eu também senti que ela estava meio que se autodescrevendo, ou querendo descrever alguma experiência dela. Só que aparentemente ela tem uma convivência muito boa com a mãe dela e com a família e etc. Ela não comenta sobre o pai. Não vi ela comentar sobre o pai, mas ela comenta bastante sobre a mãe e o quanto a mãe dela é muito simpática e que agrada muitas pessoas e que elas têm uma convivência muito boa. Porque já no começo do livro a gente tem a Júlia falando que queria que a mãe fosse igual a mãe da amiga, né? Já foi uma parte que me pegou. Porque, não sei, mesmo eu pesquisando e etc, eu não estava esperando muito essas lapadas que esse livro dá. Tanto que eu nem São consegui várias. parar. Eu li muito rápido, eu acho que eu li no mesmo dia todas as páginas. Inclusive, eu achei muito rápida a leitura por ser em Uhum. verso, então eu acho Uhum. que é difícil colocar em páginas pra ler, porque não tem não é, tipo, não tem uma regra de como se escrever, então você nunca sabe quantas palavras terão ali. Então eu também li super rápido, eu, tipo, li em 2 vezes, assim, sei lá, tipo, meia hora. Em uma hora acho que eu Também li foi mais ou tudo. menos isso. Era pra eu ter lido bem rápido, mas algumas coisas me chocaram de verdade, então eu parava. Sim. Aí eu tinha que parar, pensar um pouco. Aí eu decidi, tipo, ir lendo em parte até a hora que não aguentasse. Aí eu parava. Mas mesmo assim foi bem rápido mesmo, porque você vai lendo e é muito corrido, né? Parece que tá sempre, a história tá o tempo todo em movimento, assim, e mesmo ela sendo o centro da história, ainda fica essa impressão de que tá rápido, então. E algumas páginas são bem curtas de ler também, né? Às vezes tem uma, Uhum. duas, três frases só e acaba, assim. Eu fico pensando, né, motivo disso, então. Às vezes Quanto, eu fui parando também. quanto à mãe, eu não sei muito o que pensar, porque eu senti um desligamento muito forte do contato ali da mãe com a Júlia quando o pai começa a se desligar também da família. Só que a sensação que eu tive é que meio que ela culpa a Júlia não pelo que aconteceu, mas por ainda estar ali, como se ela fosse a única coisa que tivesse ali que ela pudesse descontar a dor de alguma forma, mas que à noite, no momento ali de dormir, que parece que elas tinham uma conexão um pouquinho melhor e as coisas fluíam de uma forma mais tranquila. Não sei se eu tô divagando de uma forma muito louca Mas eu acho que sobre. ela só começa a pensar dessa forma depois que o cara vai embora. É. Porque antes disso, ela não dava a mínima pra filha dela também. Então era só uma. O que acontecia na casa antes era só, pelo que eu entendi, né, ali, era só treta dos dois e a menina ficava em segundo plano tentando sobreviver a essas brigas. E depois que o cara foi embora, de fato ele não aguentou mais e foi embora, ela, tipo, ela até fala, né, ainda pelo menos tem você aqui ainda. Tipo assim, tem um pedaço dele aqui ainda, mas Hum, ela não parece que, tipo assim.
conseguiu manter isso, porque depois, nossa, ela piora bastante, né? Sei lá. É complicado. Esses relacionamentos de família é uma coisa muito complicada, muito complexa. Dá pra Então, saber como que Eu vai acho ser. muito louco esse sadismo da mãe, né, assim, com ela, mas, parece que existe sempre essas 2 mães, né, assim, dentro das nossas mães mesmo, assim, pensando nas relações, porque é muito doido, porque eu também, assim, já, senti minha mãe assim, né, que eu poderia narrar como essa mãe narcisista, muitas vezes, que também era muito controladora, dura e tal, e de repente uma mãe dócil e amável que aparece e tal. E é muito doido como a gente vai também mudando, eh, como a gente vê a mãe, assim, não sei vocês, mas ao passar dos anos, para mim, a minha mãe foi se transformando também aos meus olhos, sabe, assim. E aí eu já quando eu olhava para a infância, eu pensava: "Gente, minha mãe é horrível", né, assim. Depois, tipo, nossa, minha mãe é o que foi feito dela, sabe. Minha mãe é o que ela deu conta de ser e tal. Mas ela realmente parece que só tem a Júlia mesmo. Eu achei a mesma coisa que você, Lucas, assim, de, né, é em você que eu vou, então, descontar tudo isso, todo esse ódio, toda essa raiva, porque é quase como se a Júlia fosse um objeto dela, né, que ela pode manipular, assim, fazer o que ela quer. E alguém que, independente do que ela faça, não vai embora. exato. E ela vai, a Júlia mesmo vai, né: "Ah, eu odeio você", depois: "Não, eu não odeio", né. "Eu odeio meu pai", não, quer dizer, e aí ela também se confunde nisso, né, nessa relação, porque o pai parece tão indiferente a ela, pelo menos a mãe, no pior que seja, tá ali, né. Aí depois ela odeia a mãe, porque a mãe destrói, e machuca e violenta e tal. Então é confuso mesmo, assim, e muito tem a ver com como a gente sente, não como as coisas realmente acontecem também, sabe. Então, sei lá como que a Júlia vai falar da mãe, porque eu imagino que ela vai crescendo aí na história, né, é isso que eu tô imaginando, que a gente vai ver a Júlia maior, uma artista, né, tem alguma coisa aí de música que tá sempre A gente vai ter um circulando. time skip? Hã? A gente vai ter um time skip? É, pelo tamanho do livro, imagino que sim, né. Acho que não dá para narrar a história inteira dela, senão ia ser enorme o livro, mas eu imagino que a gente vai ver essa Júlia já adulta, eu imagino que ela vai pra música de alguma maneira, e agora eu tô olhando para o Krishna e pensando, similaridades aí, né. Pois é, né? Gente, a autodestruição ficou um pouco real aqui, tô É, sentindo um Então, Acho né, que é peso. por isso tadinha. que ele demorou agora que pra ler. agora que bateu aqui, né, Eu assim. fiquei, demorei para ler, porque é uma coisa Hã. assim bem O similar, apesar de assim, não é totalmente similar, né? Mas assim, tem muita coisa que lembra E bate igual. realmente, tá? Esse lance da música é uma coisa que tipo assim, eu nunca tinha parado para pensar em como a minha vida é daquele jeito, sabe? Desde criança, assim, e ver. Sempre que eu pensava em algum lugar, assim, eu lembro coisas de quando eu era criança, né? Quando eu ia brincar, eu pensava mais na música, no tema, nos bonecos, sabe? Era uma coisa assim, sempre foi uma coisa assim. Então, mas eu nunca tinha conseguido colocar isso sabe, em palavras, assim, descrever o sentimento. Então, uma coisa bem interessante, realmente. Uhum. Olha, a parte que eu falei, eu achei aqui, mas eu acho que lendo de novo, acho que deu uma viajada. Ou não, não sei. Posso ler para vocês? pode. Desculpa, eu tô. Ai, eu não lembro muito bem o que estava acontecendo, mas ela falou assim, ó, me sentia um verdadeiro. Ah, falou que a mãe dela era muito ciumenta, enfim, com o pai. Aí falou assim, ó, me sentia um verdadeiro pêndulo, ora caminhando solenemente para a presença materna, ora fugindo de qualquer possibilidade de mãe, ora correndo para o pequeno afeto que meu pai me dava. Ora, odiando o fato de tê-lo em casa, fechando os olhos, toda vez que ele se aproximava de mim. Nessa época, minha mãe começou a me bater com mais frequência.
Aí eu não sei se provavelmente entendi as entrelinhas ali outra coisa, mas isso me fez questionar se o pai dela fazia alguma coisa com ela. Eu acho que tem a ver com o lance dela ter falado do ciúme da mãe, né? Que o ciúme da mãe era tão doentio que talvez se estendesse Tinha até a ciúme da ela mesmo, filha. e Uhum, É, por faz isso sentido. ela fingia que não estava ali quando ele chegava perto, porque sabia que ela podia revidar de alguma forma, sei lá. Aham. acho que é É, uma Talvez eu acho seja que isso. faz sentido que seja isso mesmo. Eu que dei é que o livro já estava tão pesado assim, pronto, agora é pra fechar com chave de ouro, né, É, galera. mas você não dá pra sabe pôr a mão no fogo pelo livro. da psicanálise, né, e aí o Freud começou a atender as pacientes que eram as histéricas, né, daí que foi cunhado o termo de histeria, porque elas tinham sintomas no corpo que não eram explicadas biologicamente, organicamente, né. Então eles foram entendendo que eram sintomas psicológicos e todos eles tinham alguma, assim, uma gênese sexual, né. E aí ele começou a ouvir essas mulheres que antes eles faziam hipnose. E aí ele começou a ver que, tipo, tá, hipnotizava, melhorava, saía da hipnose, voltava os sintomas, aí ele começou a conversar com as mulheres. Foi daí que surgiu a psicanálise, né, que é a cura pela fala. E aí, as primeiras mulheres que ele atendia traziam essa queixa, né, da histeria, que eram de cunho sexual e todas tinham a ver com algum trauma sexual. E aí, no começo, ele achava que realmente tinha acontecido o trauma do tipo, ah, ela foi abusada sexualmente pelo pai e tal, e ele também tinha essa pira. Só que daí ele começou a compreender que era simbólico, sabe? Que, tipo assim, aquilo não acontecia, aquilo partia de fantasias do inconsciente, que promoviam, então, aquele conflito interno muito grande que gerava a neurose, né. Que loucura. Então e até hoje é assim, né, é que mudou a nossa forma de ser histérico, né. Agora a gente tem síndrome do pânico, a gente tem, sei lá, bulimia, anorexia, que são Burnout. é, são formas, né, que a gente hoje transpõe esse sofrimento, mas no fundo estão todos ligados com isso. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, com a simbologia, sabe, que parece que é algo que até o Freud achava que era, tipo: "Ai, foi abusado sexualmente", não era, era fantasias, né, de Hum. cunho Mas fantasioso. ainda assim um abuso Não, fantasioso? não, é uma construção simbólica da mente, assim, Será? não chegou a acontecer, né. O complexo de Édipo mesmo era isso, né, que ele falava que era, né, assim, ele fala que o complexo de Édipo é o quê? Eh, por exemplo, é a menina que deseja o pai e quer, matar a mãe, mas isso é simbolicamente, ela não quer fazer isso de verdade, né. Isso é um processo interno, inconsciente, eh, e que acontece mesmo, a gente vê as criancinhas falando assim: "Ah, eu quero", né, tipo, as menininhas falando para o pai: "Quero casar com você, quero ter um filho seu", sabe. E aí as pessoas ficam horrorizadas com isso, mas isso A é inocência, tudo assim, da criança, né. então, não tem maldade sexual mesmo nisso, sabe, mas a psicanálise estuda essas relações, assim. Então eu acho que dela é isso que eu fiquei impressionada, como ela traz isso para a história e narra essas coisas que a gente não nomeia, que a gente não traz para o consciente, que isso acontece no subconsciente, em uma outra esfera mental, sabe. E ela Uhum. descreve isso ali, por isso que eu acho que é mais chocante ainda, porque são coisas que a gente não acessa exatamente para proteger a nossa mente, né, porque senão a gente poderia bugar de acessar esses conteúdos que estão reprimidos porque realmente são chocantes, assim. Caraca. E ela escreve isso, né, eu achei muito foda mesmo. Sobre esse negócio de pôr, dá pra ver um lance meio assim acontecendo com a protagonista, que a gente percebe que não é sexual, não é maldoso de alguma forma, mas pra gente que tá lendo é um pouco estranho. Tipo, ela fala: "Ah, meu pai tinha as pernas lindas, nossa, que pernas que meu pai É. tinha". Fala E muito ela do tem pai ciúme, de um né, jeito, sim, e ela fala bate na do pai de um jeito assim, pra gente é um pouco estranho, mas dá pra ver ali é, nas entrelinhas dela que ela não tem segundas intenções nem nada, é a forma delas isso, receber as coisas, né, vamos dizer assim. é.
Depois é legal ver a história do Édipo, eu não sei se vocês conhecem, né, mas é da mitologia grega. Aham, conheço. Vocês conhecem a história? É, então, é Uhum, daí que sai o complexo de Édipo, né, porque ele casa com a mãe e mata o pai e tal, então que isso aham. acontece simbolicamente dentro da gente, assim, com todos nós. E ela Gente, fala tô disso chocada. abertamente, né, ela fala sem filtro nenhum, é muito forte. Sim, você E a fala que gente até se a sente um pouco Aline Payne, vulnerável, né? É, a a autora. a autora, né, Sim. quando ela conta a história da Júlia, né, a Júlia tá ali E é completa cabuloso, né, por isso, porque causa estranheza, mas ao mesmo tempo a gente não julga como algo que é da forma como a gente tá pensando, mas ao mesmo tempo é estranho, mas ao mesmo tempo não é, tipo, eu caí muito nessa enfim, não sei se vocês estão me entendendo. É, eu me senti bem desconfortável lendo Uhum. algumas coisas. Então, tipo É. assim, foi o que eu falei. Eu me senti representada em alguns momentos, algumas questões familiares, enfim. Mas não é que eu fiquei triste, eu fiquei desconfortável de ler Essa aquilo, é a foi palavra. esquisito. É isso, mesmo. tipo, é essa coisa que é erótica, mas não é sexual. É estranho, eu não sei descrever, então Eu também tô bugada. eu não entendi ainda, sabe, a história, acho que eu Ao tô mesmo tempo processando. que eu me identifico um pouco com a Júlia, com a história dela, e tem essas coisas, eu fico tipo, "Ai, gente, que isso?" É, porque ela fala o que a gente não é capaz de falar, Aham. né. E é por isso que a gente adoece no final das contas, né. Mas ela fala também não como sã, não como consciente dessas Não, coisas. é porque não é consciente, a gente não acessa Aham. isso, por isso que eu falei, a gente só acessa isso através da arte ou do processo de análise, né, de você ir pra análise, deitar no divã e mas não é fácil, tanto que a gente tem muita resistência de entrar num processo analítico por causa disso, porque como é que você fala? Sei lá: "Ai, as pernas do meu pai me deram um comichão no estômago", sabe. São coisas que a gente não fala, né, ninguém fala isso. Ah, mas E eu ela acho que a gente nem tem essa escreve, sabe. consciência de que, tipo, Não, não é chega, algo a ser dito, sei lá, ou é algo de real, sei lá. sim, isso não chega na nossa consciência. Aham. Tati, mas eu fiquei com uma dúvida que tem a ver mais com a questão de psicanálise. Tipo, essa construção, complexo de Édipo e tudo mais, só acontece com quem tem traumas ou, vamos dizer, alguém, né, que é saudável, não tem isso? Todos nós, acontece Meu com amigo Todo quer mundo tem. saber. é. Todo mundo tem isso, mesmo que a Meu gente não primo quer saber, meu entenda. amigo quer saber. É, o meu Tô primo Meu gato chocada. perguntou aqui. aqui para o meu TCC. Não, todos nós passamos. E é isso que vai determinar a maneira como a gente vive, sabe? As Uhum. escolhas que a gente faz, os nossos interesses amorosos, de amizade, de profissão, de por que que a gente sempre faz. E tem um ciclo de repetição que a gente se encontra na vida, sabe? A gente fala, puta merda, eu fiz isso, por que que eu tô fazendo de novo, e de novo, de novo, não aprendo. E é isso que vai, assim, regendo de forma ultra inconsciente, que é isso, né, a gente não acessa isso pela consciência, a menos que a gente vá fazer análise, então, tá em todos nós. Só que a maneira como a gente sai desse conflito do Édipo, é que vai determinar muito de como a gente vai ficar. Isso acontece ali na primeira infância mesmo, tipo, quando a gente tem uns 5, 6 anos de idade, a gente geralmente passa por pelo complexo de Édipo, o complexo de castração. Ixi, dá pra ir longe, assim. Falando de Freud é Mas o incrível. Aham. O Freud era bem eroticão, assim, né, ele Sim. Ah, A sim. Tata tem um livro que Um a livro Juliana de me Freud. mostrou e eu fiquei assim, Eu amiga, que amo. é isso? Eu sempre Mais fala. gostei muito 18 da teoria de total? Freud. Nunca fui tão a fundo assim pra entender igual você, mas eu sempre sabia já dessa parada de complexo de Édipo, inclusive por isso tem a famosa frase Freud explica, É, quando tem algo rolando assim que a gente percebe esses padrões. A gente logo manda um sim. Freud explica. Se a pessoa não entendeu, eu fico tipo, que bom, né? Que não entendeu. Mas, nossa, eu tenho um livro icônico aqui, Tati. Depois te mando umas fotos dele. Sim. Icônico, Em sério. visualização Sabe, única. uma coisa que a gente sempre faz, a piada do Freud explica, é porque a gente acaba escolhendo parceiros que são parecidos com nossos pais, nossas mães, né. E aí isso é muito Édipo, assim, né, tipo, Uhum. é engraçado porque, por exemplo, meu marido chama Lucas também, né.
E o Lucas é muito parecido com meu pai em uma série de coisas. Isso é muito bizarro e perturbador, né? Uhum, Mas aí Freud explica, né, por que que a gente acaba sim. escolhendo, assim. É muito engraçado isso, e Você acontece falando mesmo. assim, tipo, ao mesmo tempo que dá vontade de fazer análise, dá vontade de nunca fazer análise. É uma dicotomia louca, tipo, não, mas a gente vai quebrar os ciclos, vai melhorar. Nossa, mas a gente vai falar cada coisa, né? É, Tipo assim, exato. dá vontade, mas não dá vontade, não. Tem que É, piorar pra melhorar. É. Ai, exato. horrível. Mas Inclusive, eu recomendo, acho que esse péssimo, recomendo. livro, ele tem muito a ver com uma questão de, tipo, realmente como a gente lida com esse complexo. E, tipo assim, eu tenho a impressão de que eu fiz terapia por muitos anos. Eu tento ser uma pessoa muito mais consciente do que meus pais foram. Eu tenho essa impressão de que, tipo assim, meus pais fizeram o que puderam, mas mesmo depois de adultos formados hoje, eles não buscam entender por que fizeram determinadas coisas, não buscam se entender interiormente. Eles vão vivendo a vida como dá. E eu tenho a impressão, já conversei até com a Tatá sobre isso, que eu tentei buscar refletir mais sobre essas coisas. Não que eu tenha chegado ali no auge da iluminação, mas eu sinto que, tipo assim, eu tentaria não cometer determinadas coisas, porque eu já entendi melhor quem eu sou. E eu sinto que eles, às vezes, mais velhos, não têm esse entendimento, porque para eles não é importante. E eu não acho que isso é uma coisa minha, eu acho que é uma questão de geração, que a minha geração, a nossa, eu acho, da maioria aqui, tentou quebrar esse ciclo dessa forma, buscando se entender melhor, coisas que os nossos pais, eles se recusam muito a fazer. Para eles, eu acho que é muito difícil pelo meio que eles viveram, né, a forma como foram educados, tem uma resistência muito grande a fazer terapia ou É coisa de louco. é, exato. Então eu acho que esse livro é muito isso, tipo, mostrar talvez a quebra desse ciclo, dessas correntes da personagem Júlia, mas mesmo ela sofrendo as consequências de tudo que ela já passou vivendo nessa família. Uhum. E é engraçado, né? Porque a gente, ainda falando um pouco sobre o que você falou, que tipo, a geração passada tem essa impressão que fazer terapia é coisa de louco, mas quem será que deixou a gente louco, né? É, exato. Menina, se eu contasse. Eu tava falando É, até com um amigo esses dias, eu, tipo, zoando assim, qual filosofia que você acredita? Que, tipo, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, ou o homem é o lobo do homem? Daí ele falou assim, o homem é uma página em branco e a criação dos pais o corrompe. Daí eu fiquei, meu Deus, filosofou. É. Tinha uma professora minha da faculdade que falava assim: só tem um jeito de não traumatizar os filhos, é não os tendo, Eu né? penso isso. Eu Trabalho para isso, inclusive. também tomei essa decisão. Assiduamente, todo dia, 10h30 da manhã. Sim. O meu tá até interno pra eu não Toma, esquecer. Tá lá dentro já. realmente. eu já tenho meus métodos que são um pouquinho diferentes. Eu acho que você é o melhor de nós, Lucas. Tem filho aqui, né? Mas você é É verdade, verdade. você e Sou o o único que André, tem. né? O André não Ê, participa. Cris, Eu tenho, tá batizando a nova geração, cara. Você tem dois? tenho um casal. Olha só. Menino e uma menina, o Arthur e a Isis. A Isis estava aqui esse fim de semana agora. Ela é uma adolescente agora, já tem 16 anos. A Caraca. gente o nosso rolê agora foi, eu levei ela na academia para ela treinar comigo. Ela estava Uhum. de ir. Enfim, o que eu queria dizer é que é difícil não traumatizar os filhos, realmente. Não Eu Pra existe. mim, tenho fazer uma impossível. Não visão, tem mas como. assim, você tem um plano, você tem que ter um plano pra, né, tipo assim, você se conhece, sabe o que você é, e vai falar assim, eu vou agir ao contrário, né? Mas isso não é. Não Eu dá, acho que, tipo assim, acho que é algo Não muito é. inerente. Por isso que, tipo, eu acredito no que a Tati falou. A única forma de não traumatizar é não tendo, porque por mais que a gente tente quebrar os ciclos, fazer diferente, eu acho que é muito sensível a infância, a primeira infância, as coisas que realmente que a gente leva pra vida. É muito sensível. Uma coisinha, às vezes, que a gente pode considerar pequena, pode ter um impacto muito grande na vida dessa pessoa enquanto É, adulto. você não consegue imaginar.
Porque sua cabeça Então já funciona de outra forma. E assim, uhum, quando você tem um filho, você é o mundo dele, né? Por alguns anos. aham, Uhum. Então, é um pouco injusto também, porque você não. Ninguém é perfeito, meu. Então, às vezes você vai cometer um erro nesse processo e só que para você é só um tropeço, mas para ela às vezes é tipo uma queda de um abismo, entendeu? Para seus filhos, não, porque você é o mundo deles. Então, você carrega uma expectativa muito grande. Sim. Então é difícil não traumatizar, né? Eu acho que Ter, o trabalho realmente é sobre tentar o mínimo possível, traumatizar o mínimo uhum, possível. ter essa compreensão de que os nossos pais também são humanos e que também eles também vão errar e que às vezes eles também vão quebrar é uma coisa muito difícil. É, uhum. É a primeira vez deles, assim como é a nossa primeira vez também vivendo, é. e é sobre. Tem até um termo psicológico pra isso, não tem, Tati? Tipo, reconhecer os pais do pai, um negócio tipo assim que eu já vi alguma vez. Não sei, mas é isso. Isso que você falou também é a primeira vez deles na vida, né? Então, Uhum, é muito duro. Eu acho que tem um momento na adolescência também que a gente começa a enxergar os pais reais, né? E gera uma aquela raiva revolta, né, do adolescente. gigantesca, né? Que a gente Uhum, idealiza muito o pai e a mãe quando a gente é criança, assim, parece que eles são indestrutíveis, que eles são. E aí você começa a ver as falhas e dói pra caramba, né? Dói de um uhum. jeito insuportável, assim. Mas é isso, eu acho que eu tô já também num processo já oposto que é, sei lá, meus pais já estão virando meus filhos, sabe? Já estão idosinhos e eu que tô tendo que cuidar, então eu já virei, já fiz essa curva inteira, né? De Agora chegar você vai falar, se eu for ir achar, você vai ver só. Não, Gente, menos de um minuto. minha mãe Vai fala assim, acabar a gravação agora que eu vi. vai Vai acabar. acabar. Vamos continuar reclamando dos pais no No WhatsApp. próximo, no próximo. E no próximo, vou marcar minha terapia, é isso. Beijo, Você fãs. A gente terapia. decide ali no grupo, então, a próxima parada, Olha, né? eu Eu, conheço um Outra, ótimo gente. terapeuta Todos os perto da detalhes sua lá. casa. na minha opinião, a gente pode terminar o livro. É isso. Mas Pode. depois a gente combina. Tá, Beijo, beijo. fala aí. Tchau, gente, tchau, fã.